Boa noite, pessoal. Vamos começar nossa aula. Vamos fazer uma oração para a gente estar começando. Deus, obrigado por esse dia, obrigado por estarmos aqui reunidos, Pai. Obrigado porque o Senhor está conosco nessa noite aqui. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha estar falando aos nossos corações nessa noite. Que nós possamos estar abertos a ouvir a Tua voz, Pai, a ouvir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações nessa noite, Pai. Que possamos aprender mais do Senhor, Pai. Que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nossa aula de hoje é a segunda aula da apostila. O título da aula de hoje é Amoroso. E a gente vai ver que essas próximas aulas que a gente vai estar tendo são muitas características do fruto do Espírito. E como que nós devemos ser, né? E nós devemos ser amorosos. É uma das características que nós devemos ter na nossa vida. E o texto base da aula de hoje está lá em 1 João, capítulo 4, e versículo 8, que diz assim, ó: Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. A gente vive num mundo onde o amor ele é vivido de forma superficial, de forma rasa. E muitas vezes é um amor condicional. Eu te amo se você faz algo que me agrada e assim por diante. É um amor que tem condições. Mas o amor de Deus, a gente vai ver que o amor de Deus não é um amor condicional, mas é um amor incondicional. Ele se manifesta através da graça de Deus nas nossas vidas, através da bondade, da benignidade. E tudo que Jesus fez, enquanto ele esteve aqui, foi baseado nesse amor incondicional. Não foi baseado naquilo que as pessoas fizeram, no caso, mas ele agia em amor. Por que a gente fala isso? Jesus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Então, antes mesmo de nós conhecermos a Jesus, ele já havia nos amado. Então, é um amor que não tem condições. Antes mesmo de nós respondermos esse amor, ele já nos amava. Então, e com isso Jesus nos ensina o quê? A amar também de maneira incondicional. E nós precisamos aprender esse amor incondicional. É isso que a gente vai aprender nessa aula. E Jesus aqui, na página 14, fala assim: Jesus é um referencial a ser imitado. Olha o que diz lá em 1 João capítulo 2, versículo 6. 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. João 13, 34 diz o seguinte: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que são meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Então, o amor, ele se revela a nós. Jesus, ele se entregou em nosso favor e ele é o nosso referencial a ser imitado. Como diz a palavra ali, se nós cremos em Jesus, nós devemos andar como ele andou. E ele andou em amor. Jesus se movia em amor. A palavra fala, se você ler ali os evangelhos, fala assim que Jesus se movia de íntima compaixão. Jesus se compadecia da dor das pessoas. E ele amava as pessoas que estavam ali diante dele. Então, e sem condição alguma, aquelas pessoas não tinham nada para oferecer em troca para Jesus. Mas ele amava de forma incondicional. E ele nos deixa um novo mandamento, que é o quê? É nós amarmos uns aos outros. Sabe, o novo mandamento de Jesus é um coração amoroso, é praticar o verdadeiro amor. Amar como eu vos amei. E como que Jesus nos amou? Entregando a sua vida por nós. Nós precisamos sacrificar a nossa vida, o nosso tempo, em amor às pessoas, em amor ao nosso próximo, em amor àquelas pessoas que estão ao nosso redor. E Jesus nos ensina isso de muitas maneiras. Isso não deve ser entendido apenas como uma norma, mas como um estilo de vida daqueles que querem agradar a Deus. Então, isso não é apenas para ser algo, uma regra. Não, eu tenho que amar meu próximo. Não, mas deve ser algo
um estilo de vida nosso. A nossa maneira de viver deve manifestar o amor de Cristo. Então, o amor, para nós que somos cristãos, ele não é uma opção, mas ele é um mandamento, é uma ordem de Jesus. E ele precisa ser expresso como? Em atitudes. Como que nós demonstramos amor? Apenas de palavra? Falando eu te amo com palavras? Não. Mas o verdadeiro amor se manifesta como? Em atitude, com ações, com práticas. Porque não adianta de nada você falar com a tua boca, mas com as tuas atitudes você faz ao contrário. Isso não é amor de verdade. O amor de verdade é um amor que se manifesta nas atitudes, não é apenas nas palavras. E nós precisamos o quê? Manifestar esse amor de Cristo na vida das pessoas. Porque muitas vezes o que falta em nossas vidas, o que que é? É manifestar essa prática, manifestar esse amor. Porque o mundo aí fora, ele precisa ver esse amor manifesto através das nossas vidas. Como eu falei no começo ali, o mundo aí fora, ele conhece um amor o quê? Um amor condicional, um amor que é baseado no interesse, um amor que é baseado na troca. Mas na verdade, o amor de Cristo, ele é um amor incondicional. Independente das condições, nós amamos. E aqui no ponto 1 da apostila, traz 4 conceitos de amor que tem na palavra de Deus. Então a Bíblia ela foi escrita, o Novo Testamento foi escrito no grego. E no grego existem 4 palavras para o amor. No português existe só amor, mas no grego existem 4 palavras. E a primeira delas é o ágape. O que seria o ágape? É o amor de Deus, é o amor incondicional. É aquele amor que não depende das circunstâncias. É o amor que não depende das condições. Esse é o amor de Deus por nós. Então o amor de Deus por nós é o amor ágape. O segundo tipo de amor que tem na Bíblia é o amor philos, que é o amor de amigo, é o amor de amizade, aquilo que você sente um pelo outro. É aquela conexão que você tem com aquela pessoa, um amigo teu, que você ama ele, é essa palavra philos. O amor eros é o amor entre o homem e a mulher. É basicamente a atração física, expectativa de desejo sexual. O quarto tipo de amor é o amor storges, que é o amor materno, aquele amor instintivo, é o amor da família. Então, existem esses 4 tipos de amor. E no Novo Testamento, essa palavra, amor, ela aparece de 2 formas. O amor philos e o amor ágape. O amor ágape aparece mais de 250 vezes. Então, a maior parte, quando se fala de amor no Novo Testamento, é a palavra ágape. E aquela passagem que eu não sei se você já leu, que quando Jesus encontra com Pedro, depois que ele ressuscita, e Pedro está pescando, e Jesus pergunta assim, Pedro, tu me amas? E a gente vê assim, Jesus perguntando várias vezes, Pedro, tu me amas? E Pedro vai respondendo assim, Jesus, tu sabes que eu te amo. No original, Jesus pergunta assim, Pedro, tu me ágape? E Pedro fala, eu te ágape. Mas e Jesus vai repetindo, porque Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E no final, Pedro fala assim, Jesus, eu te filo. Ele usa a palavra filos. Então ele não amava Jesus de forma incondicional ainda. Ele reconhece que o amor dele não era aquele amor incondicional, que tinha acabado de negar Jesus 3 vezes. E ele reconhece que o seu amor ainda não é aquele amor incondicional como Jesus tinha por ele. Então, nós precisamos o quê? É ter esse amor ágape. Esse amor ágape que nós precisamos conservar em nossas vidas. E lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo fala sobre aquela igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja muito avivada. Era uma igreja que todos os dons se manifestavam naquela igreja. Então pense numa igreja abençoada. Tinha lá dom de línguas, tinha dom de profecia, palavra de conhecimento, tinha todos os dons. Porém, eles estavam falhando em algumas coisas. Tinha muita discussão entre eles, tinha divisões, contendas, e faltava o principal,
que era o amor. Quando você pega o capítulo de 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo vai descrevendo todos os dons ali. Ele fala de vários dons e tudo mais. Só que no final, Paulo fala assim: agora eu vou ensinar a vocês um caminho mais excelente. E daí começa o capítulo 13 de Coríntios, que é aquele capítulo conhecido, que Paulo fala: ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, se não tivesse amor, eu nada seria. E vai descrevendo o amor de Deus por nós. Aquela igreja de Corinto era uma igreja avivada, cheia de dons. Imagine, pensa, a nossa igreja aqui está cheia de dons, todos os dons manifestando aqui. Seria uma igreja reconhecida, uma igreja avivada. Porém, faltava naquela igreja o principal, que era o amor. O amor não estava se manifestando naquela igreja, porque aquelas pessoas estavam tendo contendas, brigas, discussões. Você vê ali no livro de Coríntios, a primeira carta de Paulo a Coríntios, que Paulo tem que falar sobre a ceia, para as pessoas comerem antes de ir ceiar, porque eles brigavam por causa da ceia. Na hora de ceiar, eles estavam, que você comeu mais que eu aqui um pedaço de pão, você tomou mais que eu o vinho aqui, e ficavam brigando por causa de comida na igreja. Então, era uma igreja avivada, porém faltava o amor, faltava o principal elo de todos ali, o amor que conecta todas as coisas. E Paulo fala sobre o amor. E aqui no ponto 2, fala as características do amor ágape. E existe um caminho, e esse caminho é o amor. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 ao 7, vamos ler esse trecho. 1 Coríntios do 13, 1 ao 7, fala assim, ó: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e tivesse uma fé que permitisse mover montanhas, se não tivesse amor, eu nada seria. Se eu desse tudo aos pobres, e até entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente, é bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso, nem orgulhoso, nem grosseiro, não exige coisas que sejam à sua maneira, não é irritável nem rancoroso, não se alega com a justiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, o amor nunca perde a fé, sempre tem esperança, sempre se mantém firme. Pensa aqui, ó, quando a gente lê aqui, por exemplo, se eu desse tudo que eu tenho aos pobres e não tivesse amor, eu nada seria. Então, olha, pense comigo. A pessoa pode dar tudo que ela tem aos pobres e mesmo assim não amar aquelas pessoas. Entendeu? Você pode dar tudo que você tem, mas isso não reflete o amor de fato. Então, por isso que nós precisamos estar com o nosso coração sobre constância e vigilância, porque a gente pode estar fazendo coisas boas, coisas que aparentemente parecem ser atos de amor, mas são atos vazios. A gente está fazendo no piloto automático. E é o que essa igreja fazia. Era uma igreja que fazia coisas boas, mas não fazia com amor. Era uma igreja que faltava o principal, que era o amor. E aqui no ponto 2, no ponto A, fala assim, ó: o amor de Deus é descrito como paciente e benigno. Então, o amor se manifesta como? Com paciência. Ele espera com paciência. Ele sabe que tudo tem um propósito. O verdadeiro amor, ele não se irrita com facilidade. Enquanto espera, ele age com bondade. Ele suporta as provações e as dificuldades. Então, o verdadeiro amor, ele é paciente. Ele não quer as coisas para ontem, mas enquanto ele espera, ele é bondoso. Ponto B, o amor não é ciumento. Então, o zelo cuida, mas o ciúme mata. Então, o amor que nós devemos ter não pode ser um amor ciumento, mas deve ser um amor com zelo. C ali, o amor não se ufana, não é cheio de soberba, não fica cheio de si. Muitas vezes o amor
verdadeiro, ele não tem preocupação em se vangloriar, em aparecer. Mas, na verdade, ele não tem essa preocupação de querer as coisas que se manifestam. Ele não se gaba das suas habilidades. Ele não é aquele amor que quer aparecer, ele não é convencido. É um amor simples. Porque quando nós queremos demonstrar nosso amor a Deus, não podemos querer fazer com muita pompa. Mas é simples, às vezes a gente quer fazer com muitas palavras, com muitas coisas a mais, sendo que o amor, ele é simples. Ponto D. Ele não se conduz inconvenientemente e não procura seus próprios interesses. Então, o verdadeiro amor, ele não procura os seus próprios interesses, nem sua própria vontade, porque ele não é um amor egoísta. Ele procura sempre oferecer. A palavra de Deus fala que é melhor dar do que receber. Então, o verdadeiro amor, ele não procura seus próprios interesses, mas ele procura o quê? Agradar a Deus. E sabe, Deus, ele decidiu ser amado nas pessoas, ser amado no próximo. E nós precisamos o quê? Manifestar esse amor na vida das pessoas. Manifestar essa graça que nós recebemos de Deus na vida das pessoas. No E aqui, o verdadeiro amor não se ressente do mal. Sabe, muitas vezes a nossa tendência como ser humano é que se a gente receber um ato de maldade, uma palavra ríspida, a nossa tendência normal é o quê? É ir com duas pedras na mão. Mas o verdadeiro amor, o quê? Ele não se ressente, ele não retruca, ele não responde com a mesma moeda, mas ele dá a outra face, sabe? E esse amor é difícil, porque muitas vezes quando você recebe, às vezes um desaforo, às vezes uma situação que acontece quando você está, às vezes no dia a dia, você não responder de forma ríspida é desafiador. Porque a nossa tendência humana é o quê? É querer responder, é querer brigar, é querer os nossos direitos. Mas o verdadeiro amor, o que ele faz? Ele não se ressente, ele releva. No F aqui, o verdadeiro amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Ele alegra-se quando a justiça prevalece. Procura saber sempre a verdade e agir de acordo com a mesma. Então, o verdadeiro amor, ele se alegra com a verdade. Ele não fica feliz porque alguém se deu mal, mas ele fica feliz com a verdade. O verdadeiro amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor aguenta todas as coisas que possam surgir e está disposto a acreditar no melhor a respeito das pessoas. Sabe, o verdadeiro amor, ele sempre procura ver a esperança. Que há esperança para a mudança, que há esperança para a transformação de vidas. Sabe, nós precisamos ter esse olhar de Jesus. Jesus, ele se movia com amor, com compaixão. Ele enxergava mudança na vida das pessoas. Quando Jesus vai até a casa de Zaqueu, ele vê que Zaqueu, ele tem a esperança que Zaqueu pode ser transformado. E ele vai até a casa dele. Jesus se assentava com os cobradores de impostos, com as prostitutas, com as pessoas que ninguém queria na sociedade, porque Jesus enxergava o melhor daquelas pessoas. Ele enxergava que aquelas pessoas poderiam ser transformadas. E eu e você precisamos ter esse olhar, de confiar, de acreditar que as pessoas podem mudar, que elas podem ser transformadas, porque é esse amor que vai nos mover. Sabe, Jesus, ele nos ensina a amar, nos ensina a se entregar em favor das outras pessoas. Sabe, eu e você não precisamos morrer por ninguém, porque Jesus já morreu. Jesus já se entregou na cruz do Calvário por nós. Esse ponto nós não precisamos fazer mais, mas ele pede de nós o quê? A renúncia da nossa própria vontade, o negar-se a si mesmo, para que nós possamos viver a vontade dele, a viver uma vida em amor, manifestando o seu amor aqui na terra. Sabe, eu e você precisamos ser pequenos cristos, porque a palavra cristão significa isso. E o pequeno Cristo, o que ele faz? Ele manifesta o amor de Jesus aonde ele está. Aonde ele está,
ele é um pequeno Cristo ali, um Cristo manifesto ali, sabe? Jesus nos chama a ser essa pessoa que manifesta o seu amor aonde nós estivermos, seja no comércio, seja no trabalho e assim por diante, porque é isso que ele nos chama para ser, sabe? Aqui fala assim, ó, consequências de uma vida que não é motivada pelo amor. Linguagem inútil e sem significado. Aqui no versículo 1 fala assim, ó, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu seria como um sino que ressoa. Sabe? Sem amor, a gente só faz barulho. A gente sem o amor, o que nós falamos, o que nós fazemos, é só barulho. Não serve para nada. Sabe? Quando no ponto B, conhecimento sem valor. Versículo 2 fala assim, ó, se eu tivesse o dom de profecias e entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, e não tivesse amor, eu nada seria. Então, muitas vezes, a gente está sobrecarregado de conhecimento, cheio de informação, mas se nós não tivermos amor, isso não serve para nada. É um conhecimento sem valor. Ofertas sem serventia. Se eu desse tudo que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Então, às vezes, a gente dá o nosso dinheiro, faz coisas boas para as pessoas, mas se a gente não faz com amor, é uma oferta sem serventia. É uma oferta que não serve para nada. Ponto D. Uma fé ineficaz, igual fala ali. Se eu pudesse mover montanhas com a minha fé e não tivesse amor, eu nada seria. Então, você se mover por fé sem amor, de nada adianta. Sacrifícios vãos e desperdícios. É igual a gente falou ali. A pessoa pode se entregar, até ali ela entregar a vida dela para ser queimada por alguém, mas se não tiver amor, de nada adianta. É um sacrifício inútil. É uma obra morta. Então nós precisamos o quê? Sempre policiar o nosso coração, policiar a nossa vida, para que nós venhamos a fazer tudo com amor. Porque a palavra de Deus fala que no dia do julgamento, do juízo, Jesus, no tribunal de Cristo, ele vai queimar as nossas obras, vai colocar sob o fogo. E aquilo que for palha, vai se queimar. Mas aquilo que for ouro, pedra preciosa, vai ficar. O que isso quer dizer? Aquilo que não tiver o amor como base, vai se queimar, vai se perder, vai ser obra morta. Mas aquilo que tiver o amor como fundamento, vai ficar, vai ser galardão. Então nós precisamos o quê? Ter esse entendimento de se movermos por amor. Não no piloto automático, não por obrigação, mas sim por amor. E o amor ágape é o amor que foi derramado pelo Espírito Santo a nós. É o amor que nós recebemos de Jesus Cristo. E esse amor está em nós. Cabe a nós, portanto, a decisão de andar nele, pois é através desse amor que seremos capazes de amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem, e sermos capazes de termos atitudes como de Jesus. Esse amor é dele e ele está em nós. Sabe, esse amor de Cristo em nós, praticar esse amor, é o maior desafio nosso. É o maior desafio de todo cristão. Mas nós precisamos o quê? Sempre estar buscando, porque Jesus vai sempre nos dar a oportunidade de amar. Ele sempre vai dar situações para nós passarmos, para nós manifestarmos esse amor. Mas será que nós estamos atentos e dispostos a manifestar esse amor? Porque, como a gente já falou anteriormente, às vezes a gente está igual a passagem do bom samaritano. A gente está como o religioso, como o levita, que está com a correria do dia a dia ali, e acaba o quê? Que não vê, ou até vê o homem ali caído, prostrado, precisando de ajuda, mas a gente não tem tempo de parar e ajudar. E Jesus nos chama o quê? A se compadecer, a amarmos como Ele amou, assim como o bom samaritano fez com aquele homem. Então que nós possamos manifestar esse amor. E aqui embaixo tem um desafio dessa aula. O desafio é o quê? Durante essa semana,
Avalie as suas falas, as suas atitudes, as suas reações, e depois converse com alguém da sua família e pergunte se as suas atitudes são condizentes com a de Cristo. Sabe? Esse é um desafio difícil, porque muitas vezes para nós sermos confrontados é ruim. Mas nós precisamos o quê? Estar dispostos a ouvir. E quem melhor para dizer se nós estamos manifestando o amor ou não do que a nossa família? A nossa família conhece a nossa vida como um todo. Sabe? Então, é nesse núcleo, na família, que nós temos que o quê? Que perguntar. Será que isso que eu estou fazendo é de acordo com a palavra de Cristo? Será que eu estou vivendo esse amor de Cristo? Será que eu estou manifestando esse amor de Cristo? Me diz aqui o que eu preciso melhorar. O que eu tenho errado como marido, como esposo, como filho? Perguntar, porque é dessa maneira que nós vamos poder o quê? Melhorar. Se você não pergunta, se você não pede um feedback ali, não há como você melhorar. Mas quando nós pedimos ajuda e direção, nós temos muito a melhorar e muito a aprender. Então, que nós possamos o quê? Ter esse coração amoroso, ter esse coração que manifesta o amor de Cristo de fato. Esse amor ágape, esse amor incondicional, esse amor que não olha as circunstâncias, mas que se move em amor de fato. Amém? Vamos tomar uma aguinha ali rapidinho e vamos fazer a aula 3 depois já hoje? Amém?